Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu me peguei outro dia pensando nos livros que me conectam com o mundo e com as pessoas. Aqueles livros favoritos de infância, da adolescência e até da fase adulta, mas que tem essa pegada de nos colocar num espírito de empatia, de compreensão, de entendimento do outro, sabe? Que criam um vínculo entre o leitor e o mundo. E curiosamente, são os livros que eu considero não apenas os meus favoritos, mas os mais grandiosos, que é tipo O Senhor dos Anéis, Fronteiras do Universo, Harry Potter. E então eu parei para pensar, mas e livros que nos desconectam, entre aspas aqui? Será que eles existem? Livros que não necessariamente buscam uma conexão emocional imediata do leitor e que nos colocam em uma posição de reflexão em vez de empatia? Se é que isso faz sentido, sabe? Em vez de sentir a história, a gente é convidado a observar, analisar, questionar. Então eu fiquei pensando nesses livros que me fizeram essa proposta, mesmo que não intencional, de me distanciar de algumas conexões emocionais para refletir sobre temas como o tempo, a filosofia, a espiritualidade, mortalidade, os dilemas da condição humana, sem me sentir presa ao envolvimento direto com os personagens. É muito louco isso, mas eu juro, eu pensei sobre isso e eu cheguei à conclusão que existem. E eu fiz até uma lista aqui, e eu vou dar como exemplo. O primeiro exemplo que eu trago é o Dorian, do Hermann Hesse, que já é um autor que gosta de criar personagens introspectivos e narrativas mais focadas no crescimento espiritual, tem uma questão forte também com o conflito interno. E nesse sentido de desconexão que eu tô falando aqui, é só olhar para o Dorian, que é um cara muito difícil da gente se conectar. Ele é muito mais um símbolo do conflito entre a arte e a vida. É mais uma ideia do que um alguém alcançável, sabe? E o foco do Hesse é explorar temas mais abstratos. Rola uma busca por autenticidade, significado da existência, e quase sempre a gente se vê num emaranhado filosófico em vez de no dia a dia dos personagens. E acho que por conta de Dorian frequentemente se distanciar dos outros personagens, meio que faz com que a gente, o leitor, sinta esse isolamento. Faz inclusive a gente querer esse isolamento, essa jornada introspectiva, para refletir sobre as mesmas questões. Vocês leram o livro? Vocês sentem a mesma coisa? Eu senti a mesma coisa lendo A Montanha Mágica, de Thomas Mann, há muitos e muitos anos, quando eu ainda nem pensava em trabalhar com livros. E foi um dos livros mais desafiadores para mim, em termos de profundidade filosófica, além de ter uma narrativa super lenta, que me obrigava a me isolar de fato, para me concentrar no que estava sendo dito. E era tanta coisa sendo dita. E aqui também temos um protagonista passivo, que parece mais um observador do que um agente ativo na história. E essa questão da passividade é importante também porque acaba frustrando o leitor que busca um engajamento emocional. Se formos reparar bem, os personagens quase sempre representam ideias ou ideologias, tipo Settembrini, que são arquétipos em vez de figuras emocionalmente acessíveis. Sem contar que no caso do Montanha Mágica, ainda tem também o isolamento literal que é do sanatório, e num lugar distante, com um ritmo propositalmente lento para construir essa sensação de suspensão no tempo e que aliena quem espera um progresso claro na história. Acho que eu tinha 18 anos quando eu li, ou até menos, ou eu tinha já 18, eu tinha terminado o colégio, porque eu sei que eu lembro que eu passava muitas e muitas horas sozinha dentro de casa lendo vários livros, então acho que é quando eu já tinha terminado o colégio, ou quando o colégio estava em greve, whatever. E eu senti na pele o isolamento. Eu lembro de ter buscado isso por conta do livro, inclusive. Outro que me fez sentir essa desconexão foi O Fio da Navalha, do Somerset. E eu já era bem mais velha, porque eu lembro que eu já estava trabalhando com livros, né, em editora. Toda a busca espiritual do Larry, aquela coisa de se afastar totalmente dos problemas mundanos dos outros, a falta dele de engajamento com os valores tradicionais, aquilo me levou para um momento introspectivo que eu jamais experimentaria se não tivesse lido esse livro. Curiosamente, apesar de o narrador assumir um papel quase de cronista, ao mesmo tempo ele se mantém à margem dos eventos e faz com que a gente observe o nosso mundo, mas
de fora do nosso cotidiano, sabe? Pelo menos foi o que eu fiz na época, e eu tive a minha própria jornada espiritualista. E mais um que eu vou trazer aqui como exemplo, embora seja diferente dos outros, acho que traz um tipo de melancolia que a princípio nos pede um tempo de reflexão e isolamento para absorver esses temas que foram provocados. Drácula, de Bram Stoker. Eu sei que é um marco na literatura gótica ou whatever, e ao longo dos anos ganhou muito mais significados e significantes que o próprio autor tinha intenção ou propusera, mas eu sinto que ele me causou uma desconexão, principalmente pelo romantismo de certos assuntos. E por ter um formato de cartas, epistolar, diários e recortes de jornal, a gente nunca vê diretamente o que está acontecendo. Então o livro cria uma certa distância, a gente vê através das percepções filtradas dos personagens. E eles mesmos representam arquétipos. O próprio Drácula é uma figura que mal aparece, quando o faz, é um símbolo que nos faz pensar na mortalidade, na decadência. E eu posso ficar aqui horas pensando em mais títulos que desconectam, e eu espero que vocês tenham entendido o significado de desconexão aqui, tá? Que é um pouco diferente do que propõe o nosso dicionário. Mas o que eu consigo ver em comum nesses personagens é que geralmente eles são introspectivos, isolados, tanto emocional quanto fisicamente, estão mais preocupados com suas próprias buscas internas do que se conectar com os outros, e as obras exploram ideias e conceitos muito mais do que elas se preocupam em narrar cenas e ações. É quase uma discussão com o leitor, ou com o espelho, sei lá. E isso não quer dizer que as obras que nos conectam, ao invés de desconectar, não tratem desses assuntos. A questão é como escolhemos usar a arte para impactar o mundo. Livros como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Fronteiras do Universo, ou até Duna e obras de distopia usam personagens ativos, solidários, corajosos e empáticos, que buscam a mudança por um bem maior e mais épico que os próprios conflitos internos. Eles enfrentam desafios universais como amizade, pertencimento, liberdade, amor, e que é o oposto de se isolar. Os livros que conectam nos ajudam a criar vínculos emocionais e a ver a nós mesmos nos outros. Eles nos lembram da importância da empatia, das relações humanas, da esperança. E por outro lado, os livros que desconectam nos desafiam a observar o mundo e a nós mesmos de forma mais crítica. Eles nos ensinam a refletir sobre questões maiores e a lidar com o desconforto de não ter todas as respostas. E a beleza disso tudo é que ambos são fundamentais, pois nos oferecem perspectivas complementares. E mais uma vez, é claro que um não anula o outro, e não é que um fale de coisas que o outro não fale, mas é a sensação que fica de conexão com o mundo quando você lê alguma coisa e a desconexão com o mundo quando você lê outra, sendo as duas formas de leitura cruciais para nossa formação de visão do mundo. Não é incrível? E para vocês, meus caros e minhas caras ouvintes, nesta perspectiva que eu estou colocando aqui, quais são os livros que desconectam e quais são os que conectam? O que vocês acham? Até o próximo episódio.